E ainda na capital federal, parlamentares cobram dos presidentes do Congresso Nacional a devolução da medida provisória da reoneração dos 17 setores da economia. Janaína Camilo. O manifesto é dirigido ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Entre as 15 frentes parlamentares estão a do empreendedorismo e da agropecuária. Juntas, elas representam mais de 300 deputados e senadores. No documento, os parlamentares citam que a tramitação do projeto prevendo a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos tramitou no Congresso por mais de 8 meses, com inúmeras discussões entre parlamentares, sociedade civil e negociações com o governo. Que o projeto foi aprovado com ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, e que mesmo assim foi integralmente vetado pelo governo quando remetido à sanção do presidente Lula. O manifesto afirma que a medida provisória, colocando fim ao benefício e reonerando os setores, foi entregue de forma autoritária, antidemocrática e em desrespeito ao Congresso Nacional. O documento alega que a MP versa sobre matéria recém-deliberada pelo Congresso e que, por isso, é inconstitucional. Ao anunciar o manifesto no Salão Verde da Câmara dos Deputados, os parlamentares fizeram críticas ao governo. O primeiro a discursar foi o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado federal Joaquim Passarinho. Deliberamos 2 vezes ano passado, as medidas provisórias não foram feitas para confrontar. Quem faz a lei é o Congresso Nacional, as leis desse país quem faz é o Congresso Nacional e não o Executivo. O Executivo não pode usar desse instrumento da medida provisória para contrapor, para desafiar o que foi decidido por esta Casa, por ampla maioria dos seus membros, dos deputados e senadores. A deputada Ani Ortiz, do Cidadania, que foi a relatora na Câmara dos Deputados do projeto aprovado, prorrogando a desoneração, disse que caso os parlamentares não tenham apoio dos presidentes das duas casas, a MP será derrubada. Nós esperamos que os presidentes, o presidente senador Rodrigo Pacheco e o nosso presidente aqui da Câmara, Lira, aceitem as sugestões feitas pela este amplo número de representantes aqui das frentes parlamentares que representam um número muito importante de deputados de todos os partidos políticos. Nós temos que derrubar essa medida provisória se ela não for devolvida pelo presidente. O projeto de lei prevendo a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos a 17 setores da economia foi aprovado no Congresso em novembro do ano passado. O benefício começou em 2012 e vinha sendo estendido desde então. A proposta aprovada no Congresso prevê a prorrogação até 2027, substituindo o recolhimento de 20% do imposto sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Além disso, reduz de 20% para 8% a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios com até 142 mil habitantes. A lei foi promulgada por Rodrigo Pacheco após o Congresso derrubar o veto do presidente Lula à prorrogação. A MP, colocando fim ao benefício e reonerando os setores, foi enviada em seguida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio ao objetivo de zerar o déficit fiscal. A medida provisória prevê ainda o fim gradual do chamado PERSE, o Programa de Auxílio Financeiro ao Setor de Evento, e também limita a compensação a contribuintes de valores reconhecidos em decisões judiciais. Agora, o governo estuda apresentar outra proposta e evitar uma derrota no Congresso. Segundo o governo, a continuação do PERSE e a desoneração da folha de pagamentos representam uma renúncia fiscal de 32 bilhões de reais só neste ano aos cofres públicos. Vamos ouvir então os nossos comentaristas. Amanda Klein, Cláudio Dantas, bom dia para vocês. Começando então com a Amanda, segue a pressão, principalmente por essas frentes parlamentares, né, Amanda, para que haja a devolução dessa medida provisória. E a gente lembra que recentemente Pacheco chegou a se reunir com o Haddad justamente para tratar sobre essa reoneração dos 17 setores. Como que essa discussão deve caminhar? A MP cai ou não cai, hein? Lívia, bom dia a você, Dantas, Colombo, bom dia à nossa audiência. Eu acho que a nossa primeira reportagem já respondeu essa pergunta, Lívia. O mais provável agora é que a MP seja trocada, seja dividida. Essa parte da reoneração da folha de pagamentos, que é a que causa mais polêmica, mais controvérsia, será enviada na forma de um projeto de lei
com urgência constitucional. O que isso quer dizer? Que os deputados e senadores vão ter mais tempo para debater. Eles vão se debruçar novamente sobre esse assunto. É lógico que isso revela que a Fazenda lá atrás dormiu num ponto, porque todo esse tema já vinha sendo discutido no ano passado e a Fazenda só foi se pronunciar depois que o Congresso tinha aprovado, Lula vetado, e o Congresso estava prestes a derrubar o veto do presidente Lula, ou seja, já era muito tarde, aos 45 do segundo tempo, não dava mais tempo. Tem muito mais a ver com a forma do que o conteúdo. Então, Fernando Haddad vai ter que sentar e conversar, dialogar com todos esses líderes. A gente viu também que ontem ele desmarcou, aliás, foi um pedido dele, partiu do Fernando Haddad para o José Guimarães, que é o líder na Câmara, líder para que no Congresso, né, para que desmarcasse essa reunião com líderes dos deputados, dos partidos, porque achou que não tinha mais clima, que era preciso deixar a poeira baixar. Essa reunião só deve acontecer depois do Carnaval. E isso tem como ponto de partida o discurso muito duro de Lira, dizendo que a Câmara não vai apenas carimbar decisões do Executivo e que vários acordos foram descumpridos e que o orçamento deve ser partilhado com os deputados. Ou seja, a temperatura, até nas palavras de uma fonte com muito entendimento dos meandros da Câmara, está muito alta. É preciso esperar essa temperatura baixar. Ontem ainda teve essa manifestação dos deputados. Eles vão ter que todos sentar para conversar depois do Carnaval e, de alguma forma, reiniciar esse relacionamento, né, de uma forma mais amena e mais apaciguadora para esse começo de segundo ano do Lula. Pois é, bom dia Colombo, bom dia Lívia, bom dia Amanda, bom dia a toda a nossa audiência que já nos prestigia nesta manhã. O que precisa acontecer é que o Executivo e também o Judiciário entendam os recados que foram dados pelo Rodrigo Pacheco e pelo Arthur Lira no dia aí da retomada dos trabalhos legislativos. Que recado foi esse? Recado de que é preciso respeitar as prerrogativas do Legislativo. Hoje, infelizmente, estamos vivendo aí uma contaminação institucional. É o Executivo querendo fazer leis, é o Judiciário querendo fazer leis. Quem tem a obrigação e a atribuição de fazer leis é o Legislativo, ou então rasga-se a Constituição, né? Porque não há o menor sentido nisso. Então, essa manifestação desses parlamentares, vejam, é uma manifestação que envolveu 8 frentes parlamentares dedicadas ao empresariado, à indústria, aos setores da economia, diversos setores, inclusive até empreendedorismo feminino ali, setor de construção civil, o próprio agro, né, o próprio agronegócio. Então, são 8 frentes, é muita força, é muito parlamentar e o recado é claro. Claro, naturalmente, esse manifesto não foi feito sem a anuência do Lira e do Pacheco. É um recado que reforça os outros recados que foram dados pelos presidentes das duas casas. Não se trata apenas da MP da reoneração, é uma série de decisões, de atos que estão sendo tomados, vetos, muitas vezes, a matérias que já foram aprovadas em acordo com o governo, traição sobre traição, né? Então, o próprio Lira disse que é preciso fazer a boa política. O que é a boa política? Cumprir os acordos, né? Dentro aí da ética política. É simplesmente isso. Nesse caso da MP, o Haddad dizendo aí que vai mandar, né, já vai fatiar a MP, vai mandar a questão da MP da reoneração, a questão da reoneração dos 17 setores, na forma de um PL com urgência constitucional. Mais uma vez, forçando o Congresso a debater em 45 dias, porque essa é a previsão legal, debater em 45 dias esse tema, que já foi debatido durante 10 meses no ano passado. Parece que não caiu a ficha, parece que o Haddad não aprendeu, não entendeu os recados dados até agora. Bom, o Cláudio toca nesse assunto, Amanda, da pressão ou do incômodo do Congresso, notadamente da Câmara, com o governo federal, mas eu queria te perguntar sobre o outro sentido dessa via, o outro rumo dessa estrada. O Executivo reclama de um excesso de dinheiro reservado para emendas. Houve comparação, inclusive, com emendas reservadas para parlamentos ao redor do mundo, e não há comparação com o que acontece em países da OCDE, por exemplo. Nenhum Congresso Nacional tem tanta interferência sobre o orçamento público quanto o brasileiro, especialmente ao longo dos últimos anos. A intenção
intenção ou desejo do presidente da Câmara de ficar com a cabeça do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Onde foi que essa relação se desvirtuou, se é que ela está desvirtuada na sua avaliação? Primeiro a Amanda e depois o Cláudio. Está desvirtuada, Colombo, e não vai rolar a cabeça do Padilha. Isso é tudo o que nós sabemos. O Lira já vem se queixando, né? Já está insatisfeito com o Padilha há algum tempo. Só que o Padilha é a ponta de lança. Ele faz o que o Lula quer. Ele tem uma relação de muita fidelidade. Inclusive, Alexandre Padilha, além de ser um aliado antigo e fiel do Lula, é um médico de toda a família presidencial. Isso que uma fonte estava me lembrando outro dia. Então, aquela pessoa que goza da estrita intimidade do presidente e de seus familiares, seus parentes mais próximos. A cabeça de Alexandre Padilha está segura. O que acontece é o que você já descreveu muito bem, aliás, leu minha mente, Colombo, porque eu estava lembrando justamente dessa matéria que foi publicada no Globo, né, pelo economista do INSPER, baseado no estudo do economista do INSPER, o Marcos Mendes, que compara a fatia do orçamento reservado para parlamentares no Brasil e em outros lugares do mundo e chega a essa conclusão que você já relatou, não existe paralelo. 20% das despesas discricionárias, quer dizer, aquelas despesas livres, né, para custeio, para investimentos, são reservadas para parlamentares, seja por emendas individuais, de bancada ou de comissão. E o país que mais tem emendas parlamentares, recursos para parlamentares depois, fica com 12%. Eu nem lembro quem é, se é a Estônia, enfim. Mas não em conta, você for pensar em países da OCDE, em países ricos como a Coreia do Sul, é algo que fica abaixo de 1%. Ou seja, é uma disputa, é uma briga por espaço político, por poder, tem como pano de fundo a sucessão da presidência da Câmara. O Lira gostaria que o Planalto apoiasse o candidato dele, que é o Elmar Nascimento. Isso também não vai acontecer. Por agora, até agora, o candidato que o Planalto vê, digamos assim, com mais simpatia é o Marcos Pereira, tanto que teve em 2 eventos com o presidente Lula na semana passada, viajou no avião presidencial, é quem o Planalto julga que seria mais apto a ocupar o cargo nesse momento. É lógico que ainda está num período muito embrionário dessa disputa e ninguém vai revelar isso agora. E outra, pegou muito mal, inclusive no Ministério da Fazenda, os recados que foram considerados muito duros do Lira ontem, tanto que houve esse pedido que partiu do ministro Haddad para que José Guimarães cancelasse esse encontro com os líderes partidários. E o Fernando Haddad respondeu nesse evento de ontem aí do CEO Conference, do PTG Pactual, ele respondeu dizendo que o Congresso tem responsabilidade, sim, pelo atingimento da meta fiscal. Não adianta cobrar só da Fazenda. A Fazenda envia os projetos para que essa meta fiscal possa ser atingida, mas cabe ao Legislativo apreciar esses projetos e aprovar ou não, ou seja, ele compartilhou, ele dividiu essa responsabilidade. O Lira já tinha chamado na chincha no dia anterior, porque ele falou do PERSE, falou dos acordos não cumpridos, e aí o Haddad resolveu compartilhar essa responsabilidade. Mas tudo bem, ontem também com emissários de todos esses lados com quem eu conversei, o recado é bola para frente, ninguém quer estender essa briga, essa confusão. Vão esperar passar o carnaval, poeira baixar e voltarão ao assunto, porque o interesse de todos é que o país ande. Pois é curioso, né? O Haddad querendo dividir a responsabilidade por um déficit zero que não será alcançado. Ele deveria agradecer à Câmara por tudo que a Câmara fez na aprovação das suas pautas arrecadatórias, né? Então, não dá para olhar essa equação só de um espectro, né? Nós temos um cenário muito complexo, institucional muito complexo. O Brasil também, né? O Brasil, a gente brinca aqui dizendo que a jabuticaba é uma coisa aqui do Brasil, né? E aí, quando a gente faz análise política, a gente fala, surgiu mais uma jabuticaba, né? O Brasil é a jabuticaba, porque todo o nosso sistema institucional, ele está truncado, né? Nós temos uma Constituição de perfil parlamentarista e um sistema, um regime de governo presidencialista. Nós temos hoje um regime em que o executivo se governa com a parceria ou com o apoio do judiciário, né, contra o legislativo. Quando alguém da base do governo perde uma matéria no legislativo, eles recorrem ao judiciário, o judiciário torna uma matéria inconstitucional de forma monocrática. Está tudo errado, né? Está tudo errado aqui. Então, essa história do orçamento, ela é um processo histórico que foi intensificado recentemente. O Congresso tem, sim, vamos dizer assim, essa atribuição, né, de construir, de elaborar o orçamento e de indicar aonde esse orçamento será aplicado. Tanto é que as emendas nós sempre ativemos. E as emendas impositivas
elas são até uma questão aí que melhorou o ambiente político no momento que reduziu o poder de barganha do executivo, porque também só aqui, né, a gente tem um executivo que usa o orçamento para comprar apoio do legislativo para aprovar suas matérias. Está tudo errado, é preciso que as nossas autoridades, aquelas que lideram essas instituições, elas entendam que façam esse diagnóstico de que está errado, está tudo errado, e promovam as reformas necessárias para que cada um, né, cada poder faça o seu papel de forma harmônica com os demais.